Estamos aqui para mais uma aula ao vivo do Projeto Go On. Aula essa que parece até então que vai ser particular, porque só tem Nathalie me dando apoio moral aqui, minha gente. Então, você que vai assistir a gravação, hoje é um momento muito importante no nosso curso, porque a gente está na metade desse projeto, na metade desse curso que vocês estão fazendo. E eu preciso muito que vocês façam uma avaliação. Eu vou deixar o link lá no nosso ambiente, lá no Google Classroom, junto com esse vídeo, vai ter um link de avaliação. Nada mais é do que a avaliação que vocês fizeram quando vocês se inscreveram. Então, só que ela vai estar simplificada, vai pedir lá só o seu nome e a avaliação. Vocês preencheram mais coisas quando vocês se inscreveram. Então, assim, a gente está avaliando como é que está esse projeto, que é uma iniciativa, uma iniciativa minha, mas com apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e do órgão, né, USBA, USBEA, como eu falo, que é dos alumni, pessoas que já estudaram, já fizeram algum intercâmbio nos Estados Unidos. Então, estou muito contente, porque eu gosto muito, lógico, desse tema, óbvio, senão por que eu estaria falando dele? E hoje nós vamos falar um pouquinho da teoria voltada para as emoções positivas, de uma mulher chamada Barbara Fredrickson. Eu vou deixar lá no ambiente do curso um link para um curso que ela tem gratuito. Ó, a palavra gratuito. Eu não lembro se já tem traduzido para o português. Eu confesso que eu só lembrei do curso quando eu estava, durante a semana, pensando nesse nosso encontro. Eu falei, caramba, tem um curso da Barbara Fredrickson, que é uma estudiosa da área de psicologia positiva, e ela tem uma teoria que eu vou colar o nome aqui, gente, que eu sou essa, vocês sabem, né? Trago cola. Porque na tradução tem algumas traduções em português, mas in English, The Broaden and Build Theory of Positive Emotions, que algumas pessoas chamam de a teoria do alargamento e construção das emoções positivas, a teoria do aumento e construção das emoções positivas. Então, tem algumas traduções para o português. E o curso dela é de graça, e ela fala muito do que a gente vai falar hoje. E, gente, é direto com a autora, então com certeza vai ser muito melhor, tá bom? Então, vocês assistam aqui para ter uma overview e se for possível, eu vou checar, porque muitos cursos do Coursera eles são traduzidos, e aí vocês vão poder assistir, tá bom? Mas Nathalie, que está aqui comigo sozinha, que eu ia pedir o pessoal, falar assim, conta aí no chat, não sei o que lá. Não vou poder pedir, porque não tem tanta gente assim. Tem só a Nathalie e eu. Nathalie, quando fala em emoções positivas, não sei se você vai estar sentada, se você vai estar andando mesmo, seu microfone está desligado, então assim, não sei nem o que você está falando. E a gente grava. Pronto, eu estou indo para o escritório exatamente por isso, para ter um pouquinho de silêncio aqui e um pouquinho de paz, que eu estava lá embaixo. Tem que ser assim, gente. A gente vai catando o lugar. Onde eu estou, que eu não tem como ficar no escritório nesse horário, mas onde eu estou está um barulho do laboratório, que fica aqui do lado. Então, ele tem uns negócios que acho que a peça fica solta, aí de vez em quando a gente tem que ir lá reclamar, vocês podem, sei lá, quer apertar o parafuso? Acontece. Então, Nathalie, quando fala assim, emoções positivas, quais são as emoções positivas, todas que você lembrar, que você falaria, deve estar nessa lista aí dessa psicologia positiva da Barbara Fredrickson? Ela fala de 10, tá? 10 emoções positivas que favorecem que a gente tenha resiliência e criatividade. Quais você imagina que sejam? Alegria, afeto. Deixa eu pensar aqui. Não sei, porque eu também não penso só nas positivas. Primeira aula bem, hein, Nathalie? Porque alegria e afeto está lá na primeira aula. Muito bem, as emoções básicas. Na verdade, assim, não seriam só as positivas, né? Mas que eu lembro do medo, da raiva, mas aí não seriam, né? Isso, essas são consideradas, entre aspas, mais negativas. E a gente já viu que, na verdade, não são assim também, né? Tão negativas, mas realmente elas não têm uma causa e um efeito tão positivo na maioria das vezes. Então, alegria, afeto, aí, poxa, nesse momento era bom para estar todo mundo aqui, para falar outras. Então, você que está assistindo gravado, digita aí nos comentários quais são as emoções positivas que você imagina que estaria nessa lista de 10 emoções, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Vou parar de compartilhar, só para a Nathalie e eu ficarmos maiores aqui.
Então, assim, a gente vai começar um pouquinho com a história do porquê das emoções positivas, tá? Então, quando se fala em psicologia, em psicoterapia, por muito tempo, o que reinou era o foco mais um pouco foco nas emoções positivas, era um foco maior nas patologias, e que não estou falando que é ruim, você tem que focar na patologia, como que você pode curar determinadas doenças, transtornos, o que for, mas pouco voltado para as emoções positivas como possíveis agentes de mudança, como possibilitadoras de você fazer com que alguém melhore, tá? Geralmente a emoção positiva ela vinha como um resultado de um esforço, resultado do tratamento, resultado de alguma coisa, mas não como agente desse resultado. Então, a primeira coisa aí para a gente lembrar. E quem está dizendo isso, gente, não sou eu, é a própria Barbara Fredrickson, Martin Seligman. Eu vou ver se amanhã eu deixo foto da capa do Seligman para vocês, que é a Felicidade Autêntica. O Shirzad Chamine, de alguma forma, ele não fala assim, mas ele usa psicologia positiva, aquele lá da inteligência positiva, dos sabotadores, que a gente já fez. E interessante, eu peguei um trabalho, eu vou sintetizar aqui, porque é um trabalho de mestrado, lógico que ele é mais acadêmico. Eu vou deixar também na descrição do vídeo a autora, se não me engano, desse trabalho, que eu só peguei um capítulo da dissertação dela lá em Portugal. Ela falou sobre como que a sociedade, de uma forma geral, valoriza ou foca nas emoções negativas. E deu até, falando só até questões religiosas, né? Então, a gente até pensar, e é importante a gente abrir nossa mente, como algumas doutrinas religiosas, elas postulam, assim, o sofrimento como forma, né, de crescimento da alma. Então, você tem que sofrer, você tem que, né, passar pelo processo. E, inclusive, ela fala que algumas linhas da psicoterapia também, né, que você primeiro tem que se esmerar, tem que se polir, tem que mudar para que você consiga, como resultado, uma mudança. Só que esse processo como doloroso. Então, muitos pesquisadores começaram a pensar, mas por quê? Será que tem que ser assim? Será que para alguém ter alegria, o afeto e outras emoções que a gente vai falar, mas para ter resultados positivos, ela tem que realmente passar pelo fogo, passar pelo sofrimento, né? Então, o Martin Seligman e outros pesquisadores, eles começaram a ver, né, que eles começaram, na verdade, a fundar o movimento da psicologia positiva como necessária para alcançar o bem-estar. Então, como a gente pensa sobre bem-estar, eles consideram como direito. Nathalie, tua filha tem direito ao bem-estar? Com certeza, todos nós, né? Todos nós. E às vezes a gente esquece, né? Assim, às vezes a gente, tipo, nosso filho não, nosso filho tudo, mas todos nós temos o direito ao bem-estar. Só que muitas vezes a gente esquece disso. E aí, eu vou até ler aqui, ela fala o seguinte: o movimento da psicologia positiva pode ser considerado um resultado da mudança do modelo de ausência de patologia para alcance de bem-estar. Então, a saúde mental, a saúde emocional não é apenas não estar doente, mas é você realmente estar bem, sentir-se bem. Então, não é aquela coisa, a ausência de problema já tá bom. Não, não é só isso. Então, eles começaram a investigar. E a Barbara Fredrickson tem essa teoria que eu falei, que alguns... Deixa eu ver aqui, eu vi um site que traduz de outra forma também, porque quando eu fiz o curso dela, eu fiz em inglês. Então, assim, lógico que eu não memorizei os nomes, né? Por isso que eu vou até olhar. Então, assim, esse aqui, deixa eu ver, peguei um que fala sobre... não sei se ele falou. Deixa eu colocar aqui. Teoria ampliar e construir, né? Que eu até acho melhor. Esse aqui é do português de Portugal, teoria do alargamento e construção das emoções positivas, ou ampliar e construir, acho que fica, para a gente, acho que faz mais sentido, né? Ampliar e construir, vocês, porque eu estou gravando para todos vocês, não só para a Nathalie. Então, o que é isso, gente? É um modelo que ela propôs, tá? E eu vou falar como ampliar e construir nesse trabalho que eu estou lendo, que é a dissertação do mestrado, fala de alargamento e construção das emoções. Fala o seguinte, que quando a gente consegue ampliar o nosso repertório espontâneo de emoções
momentâneo, desculpa, de emoções positivas, de pensamento, ação das pessoas, a gente consegue também ampliar e construir, por isso que ampliar e construir, recursos pessoais, fortalecer recursos pessoais. Gente, vou dar um exemplo. Quem tem filho pequeno, de vez em quando a gente dá aquele surto, a gente sabe que é errado. Às vezes a gente dá aqueles gritos com a criança, né? Um grito, você sobe um pouquinho mais abaixo, precisa gritar, né? E a criança, não parece que ela trava assim, quando você grita com ela assim? Ela trava. Porque a gente está ali suscitando emoções negativas. Emoções negativas, que a gente viu que não são ruins. Quando a gente fala de emoção negativa, não quer dizer que é ruim. Mas ela tem repertório limitado. Isso é medo, é fuga, é raiva. Então, você tem algo e você tem uma resposta e um conjunto de respostas mínimos, né? Então, correr, fugir, lutar, sabe? Travar. É pequeno. Agora, com emoções positivas, você tem um repertório maior. Por isso que essa questão das emoções positivas, de experimentar emoções positivas. Então, ela fala o seguinte, que os processos psicológicos que estreitam, que limitam o ser humano, faz com que a gente tenha um repertório, portanto, limitado também. E as emoções positivas, elas vão favorecer que a gente se abra. E, gente, Nathalie, você que está ouvindo também. Nathalie, você tem alguma experiência que você estava sentindo uma emoção boa e que você sentiu que por você estar sentindo essa emoção boa, você conseguiu pensar com mais possibilidades, com um mundo maior de oportunidades? Você tem alguma experiência na sua vida, assim? Sim, porque na verdade, assim, acho que quando a gente está bem consigo mesmo, né, a gente coloca isso para fora, né? Então, assim, em vários momentos isso sempre acontece. Muito bem. Você tem alguma coisa específica que você lembra, assim, bem específico, Hum. lá do fundo do baú? Gente, isso aqui é ao vivo e a gente não preparou essas perguntas antes, né? Caramba! Ah, assim, de cabeça eu não me lembro, assim, mas alguma coisa, assim, eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu, mas, assim, alguma coisa muito boa, né, que a gente acaba, né, colocando aquilo para fora. Eu não consigo lembrar, assim, uma situação específica, né, mas mais ou menos isso. Verdade, muito bem. E a gente vai falar um pouquinho, né? A gente já falando aí da questão do ampliar e construir, tá, gente? Então, amplie o repertório. Então, por exemplo, a alegria. Quando você pensa em uma pessoa alegre, até uma criança, às vezes a gente associa muita alegria com a criança, mas o adulto também, né? Uma pessoa alegre, você incita a brincadeira, a criatividade, a conquista, a superar limites, a trabalho artístico. Você começa a ampliar as possibilidades, porque o medo você trava. Você não tem muita coisa quando você fala medo. Você fala assim, nossa, travei, congelei. Não tem muita opção, né? Que é só aquela questão da sobrevivência. E ela fala o seguinte: então, claro que as emoções negativas elas têm benefícios diretos, como eu já acabei de falar, porque você vai precisar ter algumas reações diante do medo, da raiva, do que for, do nojo, né? Como a gente viu na semana passada na aula extra. Mas com as emoções positivas, a gente tem como construir recursos físicos, intelectuais, sociais, psicológicos internos. Então, quando você fala, nossa, fulano não se abala por nada, assim, nossa, fulano parece estar sempre alegre, parece que não tem problema, é porque essa pessoa, possivelmente ao longo da vida, né, um processo de construção consciente ou inconsciente, o ambiente, a educação, as escolhas pessoais fizeram com que essa pessoa tenha bastante recurso. Então, traduzindo assim um pouquinho, bem péssima a minha comparação, uma pessoa, vamos supor que a Nathalie e eu comecei, faz de conta que a gente tivesse a mesma idade, que já não é o caso, mas vamos supor, tá? Só tem ela aqui. E nós duas começamos a trabalhar com a mesma idade. Sendo que a Nathalie é uma pessoa que poupa, que economiza, então que ela está juntando recursos. E eu não tenho orientação, gasto tudo, eu não tenho esses recursos. Então, depois de, sei lá, 20 anos trabalhando, a Nathalie ela vai ter muito mais recursos do que eu, porque ela teve esse hábito também. Então, claro que aqui a gente está falando mais de hábito, de escolha, de coisa material, mas os recursos psicológicos a gente também vai ampliando e vai se juntando aí entre aspas, tá, gente? A gente vai criando o nosso capital psicológico.
né, as nossas forças psicológicas. Então, lembra lá da inteligência positiva, que a gente tinha uma nota, quando a gente fez o teste dos sabotadores? Se você ainda não fez, de repente caiu de paraquedas aqui no YouTube, falou, o que é isso? Dá uma olhadinha na playlist aqui do Go On, que tem lá só dos sabotadores, tá? Então, quando a gente tem um capital, a gente tem recursos. Mas como que eu faço para ter o capital físico, o dinheiro em si, né? Eu preciso ter hábitos, eu preciso ter consciência de onde vai meu dinheiro. De igual maneira, né, um pouquinho, como eu falei, a comparação não é tão perfeita, como que eu faço com que meu capital emocional, como que minhas emoções positivas, elas se tornem recursos? Primeiro que cada vez mais que eu uso emoção positiva, eu amplio esses recursos. Mas que ela, eu acho que não sei se foi a Barbara Fredrickson ou outra pessoa que ela cita no estudo, disse que pessoas que experienciam emoções positivas, elas demonstram ter padrões de pensamento que são flexíveis, que são criativos, que são receptivos, né, a novas informações. Então, tá aí um teste para a gente fazer. Nesse momento, diante de qualquer coisa que me aconteça, uma informação que chega, eu tenho flexibilidade? Ou eu tenho... E aí a gente vai lá para o livro do Mindset, que eu esqueci o nome da autora, sempre fico devendo a vocês, mas coloca lá, Mindset, em que a autora fala, né, que a gente tem a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A fixa, ó, tudo que acontece comigo, nossa, eu sempre faço errado, você nunca me respeita. Sabe aquele tudo, nunca, ninguém? A pessoa generaliza, é sempre assim. A do pensamento de crescimento, ela sabe que é um momento, que é uma escolha, é naquele instante, e ela sabe que pode mudar. Então, quando a gente tem essa flexibilidade, muitas vezes é porque a gente está experimentando emoções positivas. E a gente já teve, talvez, cada um de nós já teve algum momento que a gente estava assim, limitadinho, que a gente fala, nossa, como eu estava limitado, nossa, como eu não conseguia enxergar o outro, ou qualquer coisa que seja. Então, possivelmente, por exemplo, na raiva, tem gente que faz loucuras no trânsito por causa da raiva, porque a raiva cega, ele vai lá, vai perseguir a pessoa, vai querer bater, vai querer matar, sei lá o que for, ela cega, ela só tem uma opção, atacar. Ela não vê outras opções, ela está com a emoção negativa, tá? Então, são pequenos exemplos para a gente pensar. E aí, a grande coisa é que as emoções positivas, elas vão favorecer que a gente tenha resiliência. Eu já falei aqui com vocês que eu gosto muito mais do conceito de antifragilidade, né? O antifrágil, que é você ter muito mais do que resiliência. Mas a gente vai focar na resiliência que já está de bom tamanho, que às vezes a pessoa não tem. Né? Ó céus, ó vida, nossa, não vou conseguir sair dessa. Então, resiliência é você saber que você vai poder enfrentar obstáculos e se sair bem deles, tá? Então, ela fala o seguinte, ó, o efeito anulatório das emoções positivas sobre as negativas faz, né, com que as pessoas possam melhorar seu bem-estar psicológico. E isso faz com que elas promovam saúde física, criando e promovendo experiência frequente de emoções positivas em momentos oportunos. Ou seja, quando a gente tem crenças positivas, emoções positivas, a gente acaba tendo um recurso para lidar com a diversidade. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo que está acontecendo muito nessa nossa época que a gente está vivendo, que é demissões. Né? Você conhece, Nathalie, alguém que foi demitido nessa quarentena? Conheci, não, mas eu ouvi várias pessoas assim comentando, não assim, digamos, próximos a mim, mas alguém que disse fulano foi, e assim, até não a questão de demissão, mas só mesmo a questão do cancelamento de contrato também, até o meu irmão. Então, as pessoas tinham um salário, né? Digamos, e aí teve que fazer aquele rompimento, ter um salário mínimo assim fixo, né, para sobreviver. Então, meu irmão foi um caso desse, não de demissão, mas de demissão eu já escutei assim diversas pessoas. Mas de perda salarial, perda, né, de poder aquisitivo de alguma maneira. Exato. E aí tem, claro que tem, gente, uma escala aqui de cores para reação de demissão. Aqui eu estou simplificando, tá? Porque senão depois a pessoa começa a comentar, né? Mais cá para o YouTube, tá simplificando a dor do outro. Não é isso. Eu estou querendo mostrar aqui que quando a gente tem a presença de emoções e crenças positivas, perante a vivência de adversidade, de dificuldade, a gente vai ter esse recurso com a gente
para lidar com a diversidade. E óbvio que a demissão tem coisa pior, claro que tem, gente. Pessoas que perderam a vida, tá? Estão deixando isso muito claro para não parecer que é uma visão simplista de que perder emprego é a pior coisa. Não é. Só dando um exemplo. Então, uma pessoa que vai ser demitida, de repente, vamos supor, as duas pessoas têm 10 anos de casa, as duas pessoas ganham a mesma coisa e têm o mesmo padrão de vida, as mesmas contas. Estou, né, colocando tudo isso como se a vida fosse tudo igualzinha. Vai ter pessoas que elas vão encarar o processo de demissão com todo um processo de luto. Elas entram na negação, elas entram na raiva, querem barganhar, até elas chegarem na aceitação. Já tem gente que respira fundo e já vai, passa para a aceitação mais fácil. Então, eu lembro de uma querida aluna minha da pós-graduação, quando ela estava fazendo pós, ela estava investigando a questão do filho dela, e o filho dela teve o diagnóstico, né, de espectro autista. E ela falou, não me dei tempo do luto. Não me dei tempo porque eu vi que eu não tinha tempo a perder, eu tinha que correr atrás para que eu pudesse fazer o máximo possível para que aquilo ali não atrapalhasse. Tanto ele tem autismo sim, mas eu ia correr atrás de tudo que eu precisasse fazer. Então, se eu ficasse sentando lamuriando, não ia dar tempo. Percebe? Então, eu ia perder uma janela de tempo muito grande. Já tem gente que não, que ela fica no luto muito grande, né? Eu trabalho com alunos que são surdos e adolescentes e que tem pai e mãe que até hoje nega. Não, ele entende tudo que eu falo, ele não é surdo não, ele entende. Aí fica com preguiça, sabe? A pessoa está negando até hoje. Então é uma coisa meio insana, talvez, para a gente, mas é aquilo que a pessoa está vivendo, o recurso dela ainda não é tão amplo. Então, voltando para a questão lá do emprego, a pessoa que tem o recurso interno, as emoções positivas, resiliência, ela vai estar mais otimista, mais enérgica, mais o que ela então vai falar, poxa, vou agora aproveitar, sei lá, um exemplo, tá, gente? 15 dias, vou colocar minha casa em ordem, vou atualizar meu currículo, vou fazer, sei lá, exame médico que eu não fazia, ou vou não sei o quê, e já vou, tenho uns contatos aqui, em breve vai melhorar, não é possível, isso aqui, se não tiver isso, eu vou fazer aquilo. Ela começa a pensar em opções. Então, Isso, tipo, na verdade, fala, não, desculpa. desculpa falar. Isso também até, na verdade, com os obstáculos do nosso dia a dia, né? Porque às vezes, né, as pessoas, caramba, tudo acontece comigo, né? Nada, não sei o quê. E já outras pessoas falam, não, isso aí já é um aprendizado, né? O que eu posso, né? O que eu aprendi com aquilo ali, né? Serviu para alguma coisa. E não ver só o lado negativo, né, de alguma situação. Não só, né, igual a questão da demissão, mas até das coisas do dia a dia, né? A demissão deu um exemplo porque é algo que muitos de Uhum. nós estamos vivenciando Vivenciando agora. pessoalmente, de muito perto, né? Então, e aí a gente vê a reação das pessoas, né? E a gente começar a pensar, e aí a gente começar a perceber nessas adversidades quaisquer, poxa, como é que está sendo a minha mentalidade? Então, isso é um exercício. Porque muitas vezes a gente está no piloto automático. O piloto automático é bom para algumas coisas. Se a gente tivesse que lembrar todo dia de manhã como é que levanta, como é que escova dente, como é que passa a marcha mesmo no carro, ia ser horrível. Então, o piloto automático é para nos facilitar. O cérebro ele quer reduzir energia com algumas coisas. Só que se a gente só entrar no piloto automático e não perceber, às vezes a gente está reagindo à adversidade de forma com emoções negativas, em vez de ter isso, como a Nathalie falou. Vamos lá, vamos pensar em outras possibilidades. E aí, quando fala de resiliência, eu anotei aqui, como? Que eu falei assim, tá bom, tá bonitinho, precisa ter emoções positivas, eu já entendi. Mas como que eu faço isso aqui? Então, ela falou uma coisa que eu gostei e que tem a ver com o que a Nathalie e eu já estamos falando. Ó, já estamos ótimas aqui, já somos as psicólogas positivas. Uma das formas pelas quais as pessoas podem utilizar as emoções positivas para fazer face à adversidade é através do encontro de um significado positivo nesses acontecimentos. Não sei se vocês leram o livro chamado Poliana, tem Poliana menina, Poliana moça. Quem não leu já anota, literatura linda, maravilhosa. E ela usava lá os óculos cor-de-rosa, né? O pessoal fala, vai ser Poliana. E quem está assistindo, de repente, esse vídeo, tá lá, Poliana, tudo positivo, tá tudo muito lindo na vida dela. Não é isso. Mas a gente começar a encontrar um significado. E aí, esse significado, gente, óbvio que vai depender de todo o nosso histórico. Por exemplo, para pessoas que são mais religiosas, mais espirituais, talvez vão dizer que não há uma folha que caia sem que haja permissão, que tudo tem um porquê, que a gente não entende esse porquê, que é um momento de... Aí alguns vão falar da aprovação, lembra que eu falei? Aprovação, não sei o quê, do sofrimento, para que você possa ter um momento bom. Vai ter pessoas que esse significado, elas vão dar um significado maior,
né? Por exemplo, estamos passando por isso para que possamos melhorar como humanidade. Até coisas mais banais. Aí eu falei de coisas mais transcendentais, mas até coisas mais banais. Então, tem uma historiazinha, me lembrei agora, eu sou péssima que eu lembro as coisas na hora, né? E eu deveria ter pesquisado se eu lembrasse antes. Mas é mais ou menos a história de um cara que eu não vou lembrar totalmente, então me desculpem, eu acho que até está no meu livro Histórias para Encantar e Desenvolver Valores, mas eu não lembro tudo não, gente, eu também leio. Vocês veem eu lendo aqui o tempo inteiro. Mas é mais ou menos assim, o cara tinha um filho e parece que teve um período de guerra e o filho... Aí a pessoa falou, nossa, que azar, ele tem um filho, né? Ele vai para a guerra. Gente, se eu estiver trocando a história, já era, tá? Ele vai para a guerra, que azar. Aí ele falou, pode ser sorte ou pode ser azar. Perto do período, parece que o menino ficou doente. Aí a pessoa, ih, caramba, o único filho ficou doente. Mas aí ele não foi para a guerra. Então, sorte ou azar? Aí depois, sei lá, aparece um cavalo lá. A pessoa, nossa, que sorte, apareceu um cavalo, ele conseguiu um cavalo. Que sorte. Ele falou, pode ser sorte ou pode ser azar. Aí um dia parece que o menino foi montar no cavalo, caiu, quebrou a perna. Acho que a guerra veio aí, gente. A guerra, eu coloquei a guerra lá no começo da história. Quebrou a perna. Ih, que azar, quebrou a perna. Aí foi a guerra, ele não precisou ir, tá? Então, mais ou menos assim. Depois o cavalo foge, sumiu. O pessoal, nossa, que azar. E o pai sempre, pode ser sorte, pode ser azar. Depois o cavalo volta com um monte de cavalo. E aí assim vai. Ai, que sorte, é que azar. Tu não sabe se é sorte ou se é azar. Então, ele não se deixava bater. Ah, meu filho quebrou a perna, que azar. Nem também ficava, que sorte. Nesse caso aqui, ele era meio termo. Mas a gente começar a pensar assim, né? Quando eu tenho emoções positivas, emoções altas, eu consigo. A palavra cope em inglês como é que é cope, Natalia? Cope. Não Lidar. sei. Ia falar lidar. Lidar, Eu só veio cope agora, mas lidar bem, melhor, né, com com as situações, e não só no imediato, mas no longo prazo, tá? E outra coisa que eu coloquei como foi o seguinte: ela fala o seguinte, 2 vezes o seguinte é gravar, 3 vezes agora porque eu repeti. O nível de resiliência mais elevado, né, as pessoas que mostram nível de resiliência mais elevado parecem fazer uso do humor, da exploração criativa, do relaxamento e do pensamento otimista como formas de lidar com essas situações. Então, você vai anotar lá, poxa, como é que tá meu humor? E o humor, gente, não é fazer piadinha tosca que nem eu faço, eu perco amigo, mas não perco a piada. É você rir-se de situações, é você falar, ok, tudo bem, tá tudo certo. Hoje uma pessoa foi escrever Solimar, escreveu Solimão, e ela riu de um lado, eu ri do outro. E, sabe, pequenas coisas assim que torna a vida mais leve. Se está numa fila, tem gente, que fila, não sei o que. Não, tranquilo, deixa eu ver o que eu faço aqui enquanto isso. Se eu estou com criança, se dá para eu entreter. Se eu estou com o marido, ele fica um pouquinho na fila, eu saio com a criança. Sabe, você buscar humor, né? Então, humor não é só piada. Exploração criativa, eu gosto muito disso, que é você realmente buscar caminhos, né? Usar sua criatividade. Como que eu posso fazer isso? De que maneira outra eu posso fazer? Então, eu tenho um negócio, meu negócio próprio era totalmente presencial. Ok, não, ok, vamos dizer, né? Mas o que eu posso fazer então agora com isso que foi me dado, com o tal do limão? Tem gente que fala isso a limonada, tem gente que fala que faz a torta, e eu brinco que eu não faço, não gosto de limão. Então, eu vou fazer a limonada e vou colocar aquela barraquinha igual das criancinhas para vender, porque eu não gosto de limonada, mas eu sei que tem quem gosta. Então, a gente tem que pensar em coisas criativas. Relaxamento, a gente viu um pouco. Semana passada, como foi bom terminar, né, nossa aula com a Renata. Se você não assistiu, pessoal, assiste. Tá aqui na playlist, em algum lugar, aula extra. Que esse relaxamento nada mais é do que a gente estar em contato com o momento presente. Sem essa ansiedade do futuro ou a depressão do que poderia ter sido. Poxa, eu fui isso, ou como poderia ter sido. Se fosse diferente. Não, é você estar conectado com o presente. E o pensamento otimista, né? Que é a poliana, é o copo meio cheio de que as coisas vão melhorar. Eu vou contar uma experiência bem simples, aí, que eu lembrei com a Natalia aqui. Quando eu prestava serviço para um determinado curso de inglês, eu não era funcionária, eu tinha uma empresa e eu prestava serviço.
E num dia eles renovaram o contrato, no dia seguinte eles cancelaram o contrato. Foi meio louco, eles renovaram e no dia seguinte não vem, porque não vai dar, não vai dar. E na época eu tinha um emprego que pagava menos, era funcionária pública, mas o Estado pagava bem menos. E tinha esse contrato, que era um contrato muito bom naquela época, né? E tudo bem, eu fui lá, vou ter que comunicar a demissão. Eu falei assim, não é demissão não, porque eu não sou mais funcionária, que eu presto serviço, então é só quebra de contrato, mas não é quebra de contrato, porque ia ser renovado ontem, vocês iam assinar. Ah, tá, ela nem sabia. Ela achava que estava me demitindo, foi até engraçado. Eu presto serviço aqui e tal. E aí, assim, eu falo, né, eu estava conversando com meu marido esses dias, que quando eu cheguei à minha casa, eu sentei e falei assim, minha casa é própria, né? Eu tinha comprado a casa naquele ano, disse, minha casa é própria, comida não vai faltar. E o resto a gente consegue, porque eu tenho certeza que portas se abrem. E realmente essa porta, vamos dizer assim, se fechou acho que em julho, se não me engano, e em setembro eu já estava sendo chamada para a universidade da cidade, da minha cidade, né? Para trabalhar. Então, assim, em setembro, quando nem esperava, porque geralmente as aulas começam em agosto, uma professora passou para o concurso, parabéns para ela. E aí ela já tinha começado a aula, fazia um mês com a turma, eles precisavam de alguém urgente. E como eu tinha dado uma palestra lá gratuita, e eles gostaram muito, ficaram com o meu contato, falaram, é matéria tal e tal, e outra tal e tal. Topa, vamos embora. Percebe? Então, você está aberto a possibilidades de não se fechar, tá? Então, lembra que eu pedi a Nathalie, gente, para falar as emoções positivas? Porque eu tenho uma lista aqui, que é de acordo, vou compartilhar a tela com vocês. De acordo com a Barbara Fredrickson, quando a gente tem essas emoções que eu vou apresentar aqui, e aí a gente buscar tê-las mais vezes, a gente vai fazer com que esse nosso repertório, esses nossos recursos emocionais positivos, nos auxiliem a ter mais resiliência, a ter mais criatividade, tá? Então, tantaran, tantan, tantaran, tantan, não funcionou? Agora foi. E aí? A minha pergunta para todos vocês é que a Nathalie vai ser a cobaia. Ela falou, nunca mais eu vou assistir aula sozinha. Não, eu já fico muda por toda semana porque as aulas são gravadas. Eu não me sinto confortável. E da hoje você me perguntando tudo, agora eu acho que eu vou morrer aqui. Poxa vida! Não, mas você está me dando apoio moral aqui, nós duas, dá a mão, vamos nós. Então, Nathalie, você não precisa responder, tá? Só se você quiser. Considerando as últimas 24 horas, você diria que sentiu uma ou mais dessas emoções? Sim, com certeza. Você Eu quer estou citar alguma copiando. delas? Sim, é o que eu estou escrevendo. Ah, desculpa. Amor, alegria, gratidão. Até ontem agradeci, até né, cheguei a falar e tudo para a pessoa também a gratidão. Admiração sempre, inspiração Olha, e gente. interesse. Olha quanta coisa boa. E quando vocês perceberam o rostinho da Nathalie falando, porque ela certamente ela foi lembrando o porquê desse amor, dessa alegria, dessa gratidão, dessa inspiração, dessa admiração. Então, são emoções positivas, obviamente. Você fala, mas orgulho, Solimar, que orgulho tá fazendo aí no meio? Orgulho no sentido, tá, gente, de uma conquista que você alcançou, que alguém até, né, que você conhece alcançou e que é valorizado. E tem a tendência, né, de você pensar assim, de sonhar grande, né? Quando você sente poxa, quando você fala com alguém, nossa, eu tenho tanto orgulho de você, porque se alguém conquistou algo, mesmo que seja simples, mas que na sua família, naquele contexto, é grandioso, tá? E tem como consequência novas conquistas, né? Então, eu trouxe aqui, depois eu vou deixar o site para vocês, gente. Deixa eu ver de quem é esse site aqui. Post publicado pelo NPP, Núcleo de Psicologia Positiva. Eu vou deixar também para vocês, que eu acho que é importante, que eles trouxeram, né? A pessoa também fez esse curso online, que eu vou falar, que eu falei para vocês no início da live, tá? Então, ela falou o seguinte, eu vou listar as emoções e expor informações relacionadas à avaliação, que é
relacionado ao ambiente, né, e contexto, tendência, que é comportamento, e consequência, resultado e efeito da experiência emocional. Então, por exemplo, quando eu experiencio o amor, né, então eu tenho emoções positivas de conexão, né? Certamente a Nathalie tem uma filhinha pequena, então certamente quando ela olha para aquele ser, que às vezes ela nem acredita, que de repente, nossa, vem de mim, caramba, depende de mim, o amor que ela tem é tão grande, né? Então ela sente essa conexão. E aí, quando a gente sente o amor, a gente tem questões comportamentais, a tendência de brincar, explorar, saborear, sonhar. E como consequência, né? Lembra que eu falei que a consequência é a experiência emocional, é referente à respectiva experiência emocional. Então, os resultados: confiança, vínculo, comunidade, saúde. Então, eu estou colando aqui, tá, gente? Eu vou deixar esse link para vocês. Então, alegria. Quando você está alegre, você está seguro, você sente também progresso, a tendência de brincar mais. Você fala, nossa, você está tão alegre, você está para cima. Você já deve ter visto alguém falar assim, né? Nossa, você está alegre, está mais brincalhão hoje. Porque E você o passarinho verde? viu passarinho verde. Está apaixonado. Se você é solteiro, está apaixonado. Não sei o que, assim, né? E como consequência, a pessoa alegre, ela tem confiança, ela forma vínculos, ela adquire habilidades também, porque onde você está alegre, você está com a sua mente mais aberta, tá? Gratidão, gente. Tem um exercício que eu já quero propor, não sei se eu já propus aqui no grupo, que é de você todo santo dia, ou escrever, ou pelo menos falar, no mínimo, 3 coisas boas. O meu marido, ele tem um pouquinho mais, né, é mais desafiador para ele reparar nos pequenos milagres da vida, nas pequenas coisas. Então, a gente faz exercício sempre, sempre. Né? Toda vez que a gente consegue jantar juntos, então, pelo menos uma vez por semana, tá os 3, porque às vezes tá só os 2, mas sempre antes de dormir ou na hora de jantar. Quais são as 3 coisas boas da semana, família? Quais foram as 3 coisas boas? Aí um dia aconteceu uma coisa, né, nessa semana, não muito contente, não muito feliz. Meu marido foi demitido. E aí ele estava, logicamente, um pouquinho mais para baixo. Naquele dia, ele falou, mas hoje alguma coisa boa? Aí meu filho começou, mas pai, você pegou Covid? Você tá doente? Porque são coisas que eu falo, né? Às vezes, quando eles estão querendo, estão mais para baixo, você está reclamando muito, né? Eu tinha um presidente da missão, fui missionária em Portugal, e o presidente da missão ele falava, quando as crianças começavam a brigar, ele disse, epa, tá na hora de colher flores no jardim e servir o próximo, porque estão vendo só os problemas deles, não estão enxergando os outros. Bem, e aí assim, gente, eu dei um exemplo só com amor e com alegria, mas assim com a serenidade, né? A pessoa que é serena, a gente viu semana passada a Renata, né? Você sente que a pessoa está ali saboreando o momento, tá mais integrada, ela tem uma visão de mundo mais tranquila. Hoje eu vi uma cena, um vídeo, não sei se foi da CNN, se foi do BBC, fazendo propaganda de um ou de outro. Mas, infelizmente, lá com a explosão, lá com o ataque no Beirute, tinha uma senhora no meio dos destroços do apartamento, o piano estava intacto, né? E ela tocando piano, serena. Não quer dizer que ela não estivesse em algum momento sofrendo, não quer dizer que aquilo ali não a abalou, mas ela estava serena, né? Nem que seja como um escape naquele momento, mas ela estava proporcionando às pessoas ali serenidade por meio da música. Então, isso é importante. E aí tem a ver logo depois, né? Quer dizer, sem interesse aí, mas pulando um pouquinho para a esperança, né? A esperança, a gente aumenta a resiliência. Porque você espera, né? Você esperar algo melhor, né? Você anseia pelo melhor. O orgulho, como já falei, é o interesse. Claro, se você está interessado. Você já conversou com alguém que está realmente interessado em você, no que você está falando? Como é A bom. gente às vezes percebe quando a pessoa não tá afim, né? Às vezes você para de falar, disfarça assim, e fala, por que eu vou entrar nos detalhes, né? Você não tá nem prestando muita atenção. Meu Deus, agora quando a pessoa fala, ela fala assim, aham, nossa, não é isso, gente. É realmente interessante. Você está falando interessada na conversa, mas quando você tem interesse, a emoção de interesse, e esse interesse
pode ser algo que você queira estudar, que você queira aprender, que você queira explorar, ganhar conhecimento. Então, esse conhecimento pode ser do outro por meio de uma conversa, um livro que você lê. Não é ruim quando a gente está lendo um livro que a gente gosta e fala, ai, tem que fazer serviço de casa. É porque você está ali presa no interesse ali, né? Diversão parece tão óbvio, né? E talvez muitos de nós pensávamos sobre a diversão só saindo de casa, né? Até pouco tempo, agora que a gente está saindo muito menos ou nem saindo, né? Então, com a diversão, a gente tem a questão mesmo de compartilhar risos, de ter ideias, de construir amizades, de desenvolver a criatividade quando você se diverte. Uma criança, né? Quem trabalha com criança, assim como a Nathalie trabalha com educação infantil, a gente sabe que uma das coisas mais importantes, o trabalho mais importante que uma criança sempre fazer é brincar, é se divertir. Porque ali ela está construindo, explorando, né? Onde a gente só vê uma caixa, vocês sabem que eles veem um cavalo, eles veem um tesouro, eles veem um disco voador, eles veem tanta coisa, e às vezes a gente só vê uma caixa, né? Inspiração, gente, quando a gente tem a emoção da inspiração, é porque a gente está testemunhando a excelência humana. Eu não sei se foi essa de Queiroz, se não foi, gente, me perdoe porque eu citei ele assim, não sei porquê, tá? Mas alguém disse, e talvez a Nathalie vai lembrar quem foi, vai falar assim, mas esquece que essa de Queiroz tem nada a ver. Mas que gente foi, que é para brilhar, né? Que não foi exatamente gente para brilhar nessa frase, essa frase é escrita outra pessoa, mas no sentido de que quando a gente fala de diversão, de admiração, é o ser humano. Agora eu não vou lembrar a frase, então esquece essa de Queiroz, gente. Mas quando você admira alguém a ponto de se inspirar nessa pessoa, você se sente elevado. Que você fala, eu posso também. O nossa, mesmo que você não possa, eu não posso tocar que nem Mozart, mas nossa, que coisa maravilhosa. Ou quando eu vou ao teatro, ia, né? Vou, agora não vou, mas quando eu ia, pelo menos, ao Teatro Municipal, eu gosto muito, ia ver balé, ópera, concertos, e sabe, ficar ali. Eu não sei fazer igual, e nem quero, não é o que eu quero, mas admirando e me inspirando, né, com a excelência humana. Você vê a perfeição do gesto, ou a perfeição, né, do tocar um instrumento. E, logicamente, a admiração, ela não só humana, né, você tá... ver uma questão que é, como é que é? A admiração, você se sentir oprimido, entre aspas, pela grandeza. É um oprimido bom, né? Você ficar assim, uau, como é bom. Eu me sinto muito isso em relação à natureza. Como é bom. Eu não sei se eu estou falando, já estou viajando aqui, mas percebe, gente, quando a gente fala dessas emoções, e a Bárbara Fredrickson, ela vem dizer, quando a gente experimenta, principalmente essas 10 emoções-chave, então, se vocês puderem anotar, dar print, né, quando for assistir novamente, eu vou até colocar aqui, quiser dar um print, quiser compartilhar com outras pessoas, assim, né, nas redes sociais. Já experimentou uma dessas emoções hoje? Qual dessas emoções aqui você mais vivencia? Sabe, você ajudar outras pessoas a também pararem. Eu até vou dar um print nessa página aqui também, né, dessa ideia. Para que a gente possa experimentar essas emoções. E elas vão nos dar força suficiente para construir resiliência. O nome do projeto, né, o Go On, a ideia foi florescimento, né? Deixa eu até voltar aqui, ó, vou compartilhar com vocês lá na primeira página, porque às vezes a letrinha fica pequenininha, né? Ó, resiliência e florescimento humano. Esse é o projeto Go On. Não sei se está vendo, Nathalie? Tá, É que às vezes a gente compartilha e não aparece. Aí aparece outra coisa e a pessoa, nossa, tá escrito aí, meu trabalho. Então, resiliência e florescimento humano. Então, eu vou florescer com base nas emoções positivas. O seu florescimento, gente, vai ser de acordo com quanto no seu dia a dia você está vivendo emoções positivas, ainda que você esteja enfrentando adversidade. Percebe que não é assim, eu tive um péssimo dia. Ok, mas quais são as emoções que vão te permitir que esse péssimo dia seja ressignificado? Quais são as emoções que eu posso usar lá nos meus recursos, né? Lembra do significado? Eu dou um significado maior. Eu escolho entender o que isso quer dizer. E aí a gente consegue florescer.
Valeu a pena estar aqui hoje sozinha, Nathalie? Com certeza. Você já ia falar que não também gravado, né? Até Não, já pensou se não viesse? Você que ia ficar sozinha? já aconteceu e eu faria sozinha, tá? Eu tenho É. um curso que é o Grupo Transformação, que é exclusivo de mulheres, é um processo de coaching para mulheres, né? E aí teve umas 2 vezes que um determinado grupo que ninguém pôde aparecer, mas a gente tinha um cronograma que logo depois que terminava ele, depois de, sei lá, acho que eram 8 ou 10 encontros, eu já tinha na agenda o Master 6, que é o curso de vendas. Então, eu não podia remarcar. E aí eu ficava lá, ó, você que está assistindo gravado, tá me vendo aqui? E elas assistiam depois, mas era engraçado. Então, pessoal, desafios. Desafios, momentos, desafios. Então, desafio número 1. Eu vou voltar na tela anterior, que é que está agora. Vocês podem dar um print, que é o que eu estou também fazendo nesse momento. Dar um print. E deixa eu ver se até colocam foto minha e da Nathalie juntas, só para testemunhar que só nós duas estávamos aqui. Porque não tem esse negócio de tem que estar 1.000 pessoas, não. Tem gente que só dá print quando tem 50 mil pessoas. Não, aqui a gente faz a vida como ela é. Então, você dá um print aqui, de repente colocar nas suas redes sociais, mandar para alguém no WhatsApp, falar assim, essas são as 10 emoções positivas que nos ajudam a ter uma vida mais plena, ou que nos ajudam a ter mais... Porque você colocar resiliência, a pessoa nem lembra o que é isso. Que nos ajuda a Lembra, ter... não sabe. O que é isso? Não quero ter esse negócio, não. Então, que nos ajuda a encarar os nossos desafios de uma forma melhor. E você compartilha com essas pessoas para que elas possam saber dessas emoções. E vocês também podem compartilhar o link, tá? Então, esse é o desafio número 1, compartilhar essa página que a gente já acabou de mostrar. Segundo desafio, gente, é o desafio da gratidão. O que é o desafio da gratidão? Aquele que eu falei ainda há pouco. Você, pelo menos por essas 2 semanas entre hoje e o nosso próximo encontro, todos os dias, ou você escrever então diário da gratidão. A gente fez aqui um potinho da gratidão por uma semana, porque tava o pessoal reclamando muito, sabe? O pessoal, diga-se marido e filho, uma reclamação. E assim, gente, vamos olhar para o lado positivo e tal. E aí, mas o que tem de bom hoje? O que tem? E aí eu falei assim, bem, todos os dias tem que ter pelo menos um no potinho da gratidão. E aí vai ganhar quem tiver mais. Tinha uma competiçãozinha, né? Claro que eu ganhei. Mas eu não valia, eu tava brincando. E aí a gente foi colocando, e no final, né, da semana, então foi de um domingo para outro domingo, a gente pegou e jogou assim em cima da mesinha. E o meu marido falou uma coisa assim, como eu falei, meu marido tem um pouquinho mais de dificuldade, talvez por ser de exatas, não sei se pessoal de, né, paz e amor. E ele falou assim, nossa, quanta coisa boa em uma semana. E aí eu falei, ok, objetivo, missão cumprida, objetivo atingido. Era isso, quanta coisa boa, que se a gente não anotar, a gente esquece. Então, ou anota no diáriozinho, ou no potinho da gratidão, coloca os papeizinhos de rascunho mesmo, todo dia, estimula a família para participar também, fazer, ou pelo menos dizer um para os outros, ou se você faz oração. Então, todo dia tem que ter 3. Então, o ideal é registrar por escrito, porque senão a gente esquece, tá? Vai ter mais desafio lá no grupo, vocês vão ficar sabendo assim que esse vídeo for postado. Mas um deles que é muito importante, que eu conto muito com a ajuda de vocês, é avaliar. Eu gostaria que vocês avaliassem, como eu falei, vai ter o link também junto com esse vídeo. Esse vídeo já vai estar amanhã, espero eu, né? Amanhã lá no grupo, porque eu gostaria que vocês avaliassem o que está sendo legal, o que a gente pode melhorar, o que você veio buscar que está faltando ainda, porque a gente tem um programa, mas eu quero ajustar de acordo com o que vocês precisam. Beleza até aqui? Muito dever de casa? Não. Agora a Nathalie, por isso que a Nathalie, gente, ela faz os deveres todos, né, Nathalie? Tem um Não. curso que a gente faz juntos, a Nathalie está em todos, ela faz tudo. Então, pessoal, Alô, acho que congelou aqui. congelou? Oi, tô aqui, você tá aqui? E Tá me ouvindo? a conexão? E a conexão? Você tá conseguindo me ouvir? Minha conexão ficou instável. Ah, tá. Agora tô. Picotou sua imagem, congelou. Aí eu Santo, né? perdi, mas eu estava anotando aqui a última avaliação. Estava anotando a última avaliação. A última questão que seria a avaliação. Isso, essa avaliação Congelou, eu não escutei vai mais. estar lá no grupo, vai ter um link.
é para você, um é um testezinho mesmo, aquele que vocês fizeram, depois vocês somam, e outro, aí vai ter umas perguntas. Eu fiz. Você fez lá no começo. Vai fazer agora, vai fazer no fim. Tem 3 vezes. A gente Não, na avalia. verdade eu fiz o das emoções positivas que você deixou para a gente raramente, sempre, Ah, frequentemente. sim, Esse muito você bom. postou agora. Esse da inteligência, isso que a gente Positiva. postou dia 23, não é isso? Não no dia 23, mas em Depois, decorrência. inteligência emocional, esse Legal. daí. Não, esse é uma avaliação mesmo, e como vocês fizeram na inscrição do curso, ou seja, não vai ficar exposto, não precisa contar lá o resultado, é só para eu avaliar como é que está esse projeto, eu também tenho que prestar contas do projeto. Ó, tá assim, tá assado, tá indo, não tá indo, o pessoal tá morrendo, só faz Natalina no último dia. O pessoal apareça, me ajuda. Não, mas eu espero que esteja sendo bom para vocês, e eu gostaria de saber de você, Nathalie, para a gente encerrar com chave de ouro. Que aprendizado que você tira dessa live de hoje de 50 minutos? Eu acho que é bacana essa questão do Go On e esses encontros, porque às vezes a gente tem até os conteúdos, né? A gente até pensa, mas assim, refletir, né? Às vezes você pensa, mas você esquece. E o bacana é que quando a gente se encontra, né, que você começa a ouvir, você fala, caramba, então hoje assim o que eu tiro né, algumas coisas hoje, ontem não foram tão boas, hoje também não, mas é igual você falou, né? Quando você pediu para eu identificar, né, coisas, eu falei, caramba, quanta coisa boa de ontem para hoje, e é exatamente o que você falou. A gente acaba não prestando atenção, né? Ou às vezes não focando tanto nas coisas boas, né? Às vezes em algumas coisas ruins. Então foi legal hoje porque eu consegui, assim, lembrar tantas emoções positivas que eu senti de ontem para hoje que, de certa forma, passou despercebido. Entendeu? E o que você falou, eu achei muito interessante a questão da gratidão, de a gente começar, né, a observar as coisas, né? Porque só o fato de você acordar de manhã e abrir os olhos, a gente já teria que agradecer, né, por ter conseguido acordar num outro dia. Então, eu achei bem interessante isso e gostei bastante. E com esse baita resumo, a gente encerra hoje o nosso encontro do Projeto Go On. Tem muito mais coisa, a gente só está na metade. Então, Nathalie, muito obrigada por não me deixar sozinha. E para vocês que não puderam assistir, espero que estejam assistindo a gravação, né? Não deixa acumular, porque mentira, não vai assistir nunca. E que seja útil, né? Se você chegou até o final, porque você assistiu, é claro, que esteja sendo. Que este curso esteja sendo muito útil para vocês. Então, beijo para todos. Nathalie, boa noite. Obrigada. Para Tchau, você tchau. também, boa Até noite. semana que vem, a outra. Tchau, A tchau. outra. Tchau.